Muito bem, Luiz Felipe, estamos aí hoje, né? Agora, nesse exato momento, antes do lockdown, né? 8h50 a partir... 8h50, 20 horas e 50 minutos a partir das 0 horas de hoje. Lockdown, e nesse horário amanhã é toque de recolher. Esse horário já tá 8 da noite. 8 da noite. Então é o seguinte, pessoal, vocês que estão na live aí da Super Itapuã, nós estamos passando aqui para você ver. É uma coisa, é triste o que está acontecendo no nosso país, no mundo todo, através desse vírus que está matando, arrebentando com todo mundo, né? Verdade. Mas a gente está mostrando aqui agora, nesse momento, a nossa Avenida Tupi. Estamos fazendo um passeio aqui onde muito tempo atrás, muito tempo atrás, esta via aqui era ocupada por muitas pessoas correndo, andando de bicicleta, andando de carro aí para baixo para cima, dando aquela voltinha, né? Porque essa hora ainda o movimento ainda existia, muito comércio ainda estava aberto, exatamente, né? Muito comércio aberto. Hoje a gente vê... Paira uma tristeza, né, Felipe? Verdade, paira uma tristeza não no deixaria ar. de ser, né, pelas mortes que diariamente são registradas por conta do coronavírus, e também a gente tá olhando o pessoal aí, o pessoal com máscara. Exato. Legal, ó, bacana. E são poucos, né? São poucos que estão usando a máscara, tem lugares aí que não usam, né? E são poucos também que estão na rua esse horário. Exatamente. Né? A gente observa desde a semana passada, quando houve o primeiro decreto de lockdown municipal, que foram aqueles 3 dias, né? Dali para frente a gente já observou uma diminuição no movimento em geral. Teve a reabertura a partir da terça-feira, da segunda-feira, da terça-feira no caso, né? Mas já se sentia aquele clima de que algumas pessoas, uma parcela da população, já estava mais reclusa, já estava por conta própria se cuidando mais, né? Mas é claro, sempre tem aquela parcela da população que não se conscientiza. Não entende, conscientiza. E por muitas pessoas que não têm consciência, não tem o sentimento de ser responsável, os irresponsáveis fazem com que os responsáveis paguem, né? Verdade. Então você vê que hoje nós estamos passeando aqui na avenida muito de boa, muito tranquilo, mas a gente fala, olha aí, o pessoal com máscara, tudo certinho, aquela coisa toda, não precisaríamos estar nesse lado, né? Não. E lembrando que esta lei também, esse lockdown, vamos dizer, do estado, né? Isso. Do estado do Paraná, cada prefeito tem o poder sobre a sua cidade. Exatamente. Né? O STF. Então, isso, o STF deu o poder para o prefeito, para cada um conduzir da melhor maneira a sua cidade. Mas Pato Branco está seguindo as normas e as diretrizes do estado. Exatamente. Tá? Em decreto publicado há pouco, né, o prefeito assinou por completo, 100%, todas as diretrizes do decreto estadual que foi publicado pela manhã e amplamente divulgado. Todas as decisões, no caso do governo estadual, estão sendo implantadas, implementadas e também cumpridas dentro de Pato Branco. Exatamente. Alguns prefeitos podem tomar o livre-arbítrio, né? Isso. De que ele possa fazer da melhor maneira possível na sua cidade, conforme a realidade, né? Mas também tem o Ministério Público. Isso, né? Exatamente. É bom a gente citar que tem o Ministério Público também que está em cima disso. Então tem muitos prefeitos que não querem arriscar, né, Alexandre? Exato. Inclusive aqui no sudoeste do Paraná, a ANSOP, né, fez uma reunião com todos os prefeitos da região sudoeste, né, os 42 municípios, e os 42 municípios acordaram em estar fazendo com que o decreto do estado passa a valer de forma completa, 100% em todos os estados, em todas as cidades do sudoeste do Paraná. Lembrando que o decreto municipal termina hoje, né? Isso, tem um decreto municipal que termina hoje. Quando entra a vigência do decreto estadual, que é a partir da meia-noite, né? Acaba então a vigência do decreto municipal. Mas é bom lembrar que tem um decreto municipal vigente ainda, certo? Exatamente. E o que esse decreto, Luiz Felipe, vem contemplando? Ele diz, entre vários dos seus artigos, né, que não é possível a venda de bebida alcoólica em vias públicas e nem em lotes baldios. Agora há pouco a gente recebeu um vídeo aí, num local, a gente não pode falar o lugar, e também a gente não pode fazer o uso da imagem,
na nossa página, porque também vai ficar meio constrangedor, né? E também tem questões de privacidade. Isso, privacidade, tem direito de imagem. Justiça também. Então tem toda uma situação, mas que a gente recebeu um vídeo aí para as pessoas ficarem bem ligadas e sintonizadas, que muito aglomero em bares, né? Muito aglomero em bares, as pessoas inclusive estão até comentando aqui na nossa live, viu, Rodrigo? Estão comentando o que, Luiz? Que alguns bares estão com aglomero, né? E qual que é a recomendação que nós temos por parte do poder público? É que você denuncie. Denuncie. Né? Qual é o telefone para denunciar? 984041020. Ah, mas não me atenderam, Felipe, nesse telefone. Manda um recado no WhatsApp, que esse telefone é o WhatsApp, e tenta ligar de novo daqui um pouquinho. Por quê? Porque a equipe está trabalhando com isso. Ontem a prefeitura acabou tirando os guardas municipais do trânsito, né? Que estariam liberando eles, né? Para trabalharem com as equipes de fiscalização, né? Então a equipe de fiscalização, que antes era um pouco diminuta, agora está ganhando reforço. Então, devagarzinho, o município também vai conseguir dar conta, é claro que se o povo colaborar, de todas as denúncias que chegam até eles. E lembrando, é muito importante lembrar que o pessoal fala da vacina. A vacina vai demorar, gente. A vacina vai demorar para chegar. Não adianta a gente ter uma utopia aí dizendo que vai chegar para ontem, né? São meses, e outra coisa, tem estágios, né? Tem estágios, tem as idades, tem a terceira idade, tem os idosos, tem os acamados, e assim vai vindo. São regras que foram implementadas também diante da situação da pandemia. Então a gente tem que respeitar isso. Mas a gente está passeando aqui, agora nós estamos na área central de Pato Branco, também que existia sempre uma movimentação muito grande. Veja que não, agora vai bater daqui a pouco 9 horas e parece que é mais tarde, né? Madrugada, né? De um dia normal, sem pandemia, no caso, né? É que a gente fica assustado com o tipo de trabalho que está sendo feito, né? O pessoal é muito assim, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. E muita gente dizendo, nós tivemos o tempo de 1 ano para a gente se estabelecer. Concordo, a gente teve o tempo de 1 ano para se estabelecer. E outra coisa, mas a gente pegou agora. Então assim, não é a questão que não é fácil para ninguém, a pandemia não é fácil, não está fácil para ninguém, nem para... Principalmente, Cordeiro, para quem trabalha na linha de frente. Exatamente, o pessoal da saúde aí. O pessoal da saúde, vamos abrir leitos. Muito bom, abrir leitos é positivo, mas será que nós teremos pessoas para cuidar? Pessoas, médicos intensivistas? Isso. Será que tem pessoas capacitadas também, né? Porque não adianta nada você colocar pessoas que não entendem. Então a gente às vezes a pessoa tem uma boa vontade, mas não tem o conhecimento suficiente para fazer isso. Olha só, estamos passando na Praça Central, Presidente Vargas, nesse momento, que hoje também aconteceu uma coisa muito triste aqui, né? Já não bastasse tudo, né? Já não bastasse, a pandemia também pegou fogo, né? Não sabemos ainda qual foi a causa? Não se sabe ainda. Não se sabe qual Será foi a investigado. causa, que foi totalmente dissipada pelo fogo a casinha do Papai Noel de Pato Branco, né? Então, pessoal, muita gente chorou. Tem pessoas que choraram. É difícil. Olha só, totalmente apagada, onde tinha sempre um brilho especial a Praça Presidente Vargas. Nesse momento está totalmente apagada, sem os bancos, né? Um silêncio total. Ninguém. Ninguém. É como se fosse... Eu vou falar aqui uma palavra. Parece aquele negócio de filme, né, cara? Cenário apocalíptico. Aquele negócio assim, uma coisa meio que fúnebre, né? Exatamente. Então assim, parece que a nossa cidade tinha tanta vida, tanta coisa linda, coisa bonita demais. E nesse instante ela se apaga, né? Ela se apaga para que possa aí ter a cura, a libertação, dizendo assim. Então nós estamos passeando. Nesse momento é para que nós possamos diminuir o número de contágio, o número de notificações de pessoas que vão todos os dias para a UPA. Hoje até às 16 horas e 15 minutos, Cordeiro, nós tivemos 150 notificações. Ou seja, foram 150 pessoas da 0 hora
de hoje até as 4h15, em menos de 24 horas, que procuraram o sistema de saúde com sintomas suspeitos da Covid-19. E segundo o que os últimos boletins nos informam, a média de que essas pessoas que procuraram o serviço como suspeitas vão positivar é muito grande. Nossa. Então, esse é o dado mais preocupante. O número de notificações dia. É claro, uma morte vale, não tem valor para uma família a perda de uma vida, com certeza. Só que se nós observarmos pelo lado médico e científico, o número de notificações que deve abaixar, que deve ser o primeiro a baixar. Inclusive hoje, amanhã, domingo, são os dias que nós vamos ver o resultado de toda essa conscientização que tem sido feita nas últimas semanas. Esse lockdown que teve de 3 dias, Luiz Felipe, esse que foi feito aí, foi feito na sexta, sábado e domingo, né? Passado. E segunda, né? Até às 17 horas. Isso. Né? Porque não sei porque foi até 17, tem até meia-noite na segunda-feira, né? Mas enfim. Mas depois foi. Depois foi, né? Então assim, a gente fala a respeito do que está acontecendo. No mundo dos negócios, logicamente, isso aí é um dado muito triste, né? É complicado, né? Para as empresas. E assim, eu até falo o seguinte, que e as pessoas falam assim a respeito, mas como que vai ficar? Ninguém sabe como vai ficar. A verdade é essa. Ninguém tem uma solução prática. Nós estamos à mercê desse vírus, mas eu penso também que a economia tem que continuar, tem que ter o trabalho, a economia tem que continuar, né? Tem que tentar aí fazer da melhor forma possível, né? Esse casamento entre economia e também cura, né? Exatamente. Para que a gente também Prevenção. não possa ter aí um colapso também na economia, um colapso financeiro que seria eu acredito um colapso maior grande do que o que nós já temos vivido, né? Com certeza. Quem que imaginou pagar R$5 num litro de gasolina? R$5,09, né? Então assim, e esse é bom também a gente falar que cada estado também pode fazer aí decretar também a baixa do seu imposto, né? No combustível, no incentivo, né? Então, cada estado é livre para fazer isso, né? É uma coisa que também vem dos governadores também, que pode ser feita. Mas estamos continuando nosso passeio aqui, um passeio bem agradável, né, Felipe? Tá indo aqui. Até agora a gente não observou nada assim que fosse anormal, né? Gravíssimo perante os decretos que então, estão assim, em vigência. Aqui nós estamos falando, logicamente, do centro da cidade, Avenida Tupi. Como tem pessoas que estão falando dos bares, a gente pode passar o endereço aí, de repente, alguma coisa, dar uma passada para ver se é isso mesmo, né? Então a gente vai conversando aqui, trocando ideia. Então você vê aqui a Baixada Industrial, totalmente vazia, não se vê uma viva alma. Não. Né? Aqui já, no centro um pouquinho mais, talvez, mas aqui já se foi. Então quer dizer, e tem uma coisa importante que eu quero dizer para vocês assim. Por que eu quero chegar ao ponto, Felipe? Porque na realidade assim, este momento é o decreto municipal. Ainda assim. Então estão sendo respeitados. E eu te pergunto, será que precisaria fechar tudo? Olha só, isso aqui está sendo também para você olhar, você que está acompanhando o nosso passeio aqui, para você ver, as pessoas estão respeitando, não estão nas ruas agora. Concorda comigo ou não? Concordo. Então assim, será que há necessidade de fechar todo o comércio? Será que há necessidade de fazer esse lockdown por inteiro, por 100%? Então fica uma pergunta que eu faço a você que está assistindo. Será que precisa? Esse será que precisa não é uma coisa assim, não, porque não. É uma coisa da tua consciência, né? Então, uma assim, opinião própria, no caso. Né? Uma opinião própria, onde você tem que falar. Mas o que acontece? Nesse exato momento existe decreto municipal. Bom frisar que as pessoas estão respeitando. Olha só, se viu alguma pessoa? Não tem. Então assim, eu pergunto para você, nesse momento que nós estamos passando a Avenida Tupi, nós estamos fazendo o nosso passeio aqui e estamos filmando todo o tempo aqui, não estamos tirando nada, e nenhum comércio também a gente está flagrando alguma coisa, nós estamos passeando pela cidade e você pode ir tirando suas conclusões aí, né, Felipe? Tem bastante gente aqui compartilhando a sua opinião conosco já, pessoas dizendo que concordam, que não concordam com o lockdown, né?
por conta justamente da sobrevivência das empresas e principalmente as pequenas empresas. Hoje eu vi através da Voz do Brasil, estava escutando a Voz do Brasil hoje, um dado muito importante: 74% são microempresas que serão atingidas através desse lockdown. Certo. Então, assim, são coisas que acontecem que a gente não vê nos pormenores e também por detrás das cortinas. Então, o que eu quero dizer para você? É isso que eu falo. E outra coisa, que tem pessoas que perguntam para mim, perguntam para as pessoas: mas será que o meu comércio existe aglomeração? Não. Tem comércios que existem, tem outros que não. Exato. Então, assim, teria que ter um preparo maior, de uma fiscalização maior, dentre outras coisas, a respeito dos comércios que causam aglomeração e quais são os horários de pico. Concorda comigo ou não? Claro, com certeza. Então, assim, se tivesse horário de pico ao meio-dia, 7 da manhã, 2 da tarde, em qualquer circunstância, outra coisa que foi abordada, até falaram, por que não poderiam, por exemplo, nas lojas que tem 700 metros quadrados, fazer uma etiqueta ou fazer uma senha, onde a pessoa pudesse pegar essa senha e colocasse 10 pessoas só rodar dentro de uma área de 500 metros quadrados, que dariam, vamos dizer assim, 50 metros, né, para cada pessoa. Aí também tem, né, porém, já que nós estamos aqui discutindo, tem um porém que criar-se-ão filas lá fora. Mas aí é que está, mas a pessoa pode todo ficar... um sistema difícil de se controlar. Ou de repente a pessoa pode ser com hora marcada, né? Então tem situações e situações. Mas por que eu estou falando isso? Porque deveria haver cabeças pensantes nesse exato momento como não matar o comércio. Não matar o comércio, estamos falando da nossa cidade de Pato Branco, como estamos falando de toda a região. Na minha opinião, como a gente está vendo agora nesse momento, o pessoal fala da noite e tal, pessoas estão respeitando. Ó, tem um pessoal dizendo aqui, ó, concordo com o lockdown. O problema é aqueles que aproveitam para passear nos parentes ou ir para a praia. O que acontece é o seguinte, quero falar uma coisa que fique registrada. Você sabe que final de ano aconteceu, teve o carnavalzinho aí também, aquela coisa toda. Muita gente, mas muita gente mesmo foi no final de ano, para onde? Pra praia. Pra praia. Muita gente foi para Balneário Camboriú, foi para não sei onde, bombinhos, para não sei... Enfim, cada um foi fazer aí o seu passeio. Lá, muita gente, você ouvia falar assim, não, lá não pega, porque lá é muito calor, Luiz Felipe. Daí não pega, o vírus não se propaga no calor. Mentira. Esta nova, inclusive, essa nova variante. cepa, a variante, né? Nós não deveríamos estar passando por um alarme tão grande nos casos, se isso realmente fosse comprovado. Porque a temperatura em Pato Branco nos últimos dias sempre chega na casa dos 30, 29 graus, e onde ano passado cientificamente nós entendíamos que o vírus não resistia, mas agora ele, de tanto passar de uma pessoa para outra, ele está se mutando, o vírus, uma mutação genética. Então ele também está se fortificando. E eu acho que aí explicando, é claro que cada um tem a sua visão, mas aí explicando a razão de um lockdown, para que as ações de prevenção e de conscientização possam realmente ser reforçadas na quantidade que o vírus e na velocidade que o vírus se propaga e se reforça, para que ele possa ser mais forte, digamos assim, quando age na propagação, quando age matando o sistema imunológico das pessoas. Então é assim, estamos passando aqui, estamos na zona sul de Pato Branco hoje, nosso passeio antes do lockdown, né? Antes, vamos fazer o outro pós, né? É isso. Então, para a gente ficar bem registrado aqui tudo que a gente está fazendo, que também as pessoas fiquem sabendo como está aí, de repente, a noite patobranquense hoje. Hoje é uma sexta-feira, cara. Sexta-feira era a noite do movimento. Exato. Sexta-feira era a noite da paquerinha, do amor, de tomar um sorvete junto. Exatamente. Então, antes da pandemia. Isso, deu aquela baixada geral, né? Foi gradativamente caindo isso, né? Então, a gente está falando nesse momento. O pessoal está perguntando também aqui a respeito das vacinas para pessoas de 50 anos. Pessoal, nós estamos na idade que idade? 80? 80. Domingo, sistema drive-thru, a partir das 9 da manhã, na Feira do Produtor. Você que tem mais de 80 anos ou 80 anos já vai poder se vacinar. Então, olha só.
para chegar nos 50, Luiz Felipe, quanto vai? Vai algumas semanas, se não meses. Meses, né? Eu penso, né, nesse momento. Então, pessoas que estão acompanhando a nossa live nesse momento, então, você que pediu para 50 anos vai demorar. Até eu vi algo no Carrapicho, uma senhora que falou assim que não precisaria, né? Que teriam que fazer as vacinas dos novos, pessoas que estavam trabalhando, pessoas que estavam buscando pão de cada dia, e a terceira idade, no caso, os idosos que são aposentados, ficam em casa, não precisariam. É uma tese muito que hoje, vamos dizer assim, que cria uma certa dúvida, né? Também, na cabeça, né? Também. Porque tem filhos que não querem perder os pais, né? Porque se caso pegam esse vírus ou acontece qualquer coisa assim, pode que, né? Venha causar a morte. Claro, né? É perigoso. É perigoso. Então a gente fica falando, será que é certo, será que é errado? Cada um tem sua opinião. Eu não vou expor a minha opinião aqui, porque eu não sou dono da verdade também, né? Mas em relação a isso... E também eu acho que é importante, já que nós estamos discutindo, levar a visão também de quem está fazendo, em consideração, a visão de quem está fazendo um plano de imunização, de quem está administrando essas vacinas, né? Porque não é fácil. O número de vacinas é pouco, é diminuto, e você tem uma população enorme para vacinar. Grandiosa. E aí você ter que se colocar na posição de escolher quem é o grupo prioritário que vai tomar por primeiro estas vacinas, não é uma atitude fácil. Com certeza não, e a gente sabe que também, através de tudo isso que está acontecendo, eu quero falar aqui uma coisa meio que espiritual, temos que exercer a fé também. Mas olha, fundamental exercer a fé. Então exercer a fé também para que isso possa acontecer de uma maneira rápida, né? Então assim, tem muitas pessoas que falam assim, agora mesmo me mandaram uma mensagem que eles, Felipe, falaram o seguinte no meu celular: esse lockdown é mais politicagem. A gente não sabe, né? Na realidade é o seguinte, isso aí não pode ser politicagem, é uma coisa que está acontecendo. Olha, é como a gente estava falando lá no início, o decreto foi feito estadual, foi feito municipal. Cada prefeito tem poder sobre a sua cidade para fazer o que bem entender. Mas existe o Ministério Público também que, querendo ou não, isso irá acarretar e irá ser cobrado, com certeza, dos prefeitos. Então assim, tem uma situação aí que fica meio dúbia, né? Então, eu abro, eu fecho, eu isso. Mas aí eu vou estar suscetível então, a ações assim, hoje à tarde saiu uma conversa que o prefeito de Guarapuava teria dito que não iria fazer lockdown. Mas eu tive me certificando, não. Será feito lockdown também em Guarapuava. Pessoas que estão falando que Guarapuava não terá, haverá lockdown em Guarapuava, sim. É muito difícil, viu, Cordeiro, algum município não aderir, se não na totalidade, uma grande parte do que foi acordado no decreto estadual. O governador Ratinho Júnior falou que conversou com quase todos os prefeitos antes de escrever, antes de redigir, antes de fazer a apresentação dessas novas diretrizes de lockdown no estado do Paraná. Então eu acho difícil mesmo que alguns prefeitos venham contrariar. Talvez o que ocorra, como ocorreu aqui, é uma pequena flexibilização para uma realidade específica das cidades. Mas em 95% o decreto estadual deve ser... Eu acharia que teria que flexibilizar alguns horários, flexibilizar sim alguns comércios, né? Algumas coisas, né? Porque teria que ter um horário diferenciado. O problema, Cordeiro, é que nós, aqui na nossa regional, em Pato Branco e também em Beltrão, estamos classificados com bandeira vermelha, né? Então, qual é o sentido, o que significa essa bandeira vermelha? Significa que em Pato Branco, na 7ª regional e na 8ª regional, que é a regional de Francisco Beltrão, existe a falta de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI. Aliás, nesse quesito, queremos agradecer aí ao Guto Silva, especialmente também ao Luiz Fernando Guerra Filho, né, o nosso deputado, que conseguiram mais 6 leitos, né? 6 leitos. Mais 6 leitos para Pato Branco. Né? E hoje chegou o caminhão-pipa também,
que vai ajudar também na sanitização. Isso, então, conseguido também pelo deputado. Deputado Luiz Fernando Guerra. Isso, Luiz Fernando Guerra também conseguiu, né? Conseguiu esse caminhão-pipa para Pato Branco e ajudar na sanitização. Se unindo, né? Estão se unindo. Com certeza. Então assim, a gente quer falar o seguinte, que através disso muitas pessoas vão ser beneficiadas. Sim, serão. Mas o que eu quero falar é o seguinte, Luiz Felipe, que as pessoas que vêm de fora parece tudo anormal, né? Ou tudo normal. Não é. Existe uma anormalidade em tudo que está acontecendo. Com certeza, com certeza. Então, assim, tem a questão psicológica, por isso, como a gente disse antes, é importante exercitar a fé. Uma pessoa agora mandando uma pergunta aqui também, falando que ele é um pequeno empresário de Pato Branco, não vamos citar o nome para também não ter problema. Dizendo que a gente está fazendo o trabalho, mas que também a gente tem que pensar que os impostos têm que ser pagos, tudo. E outra pessoa falando o seguinte, que dia 8, quando volta do lockdown, já tem funcionários para receber, já tem que pagar. Começo de mês, né? Pagar a folha de funcionários. E como é que vão fazer? Porque 30%, vamos dizer assim, que da arrecadação, 25 a 30% da arrecadação fica na última semana. Com certeza, né? Então, que é onde a maioria das pessoas e principalmente ganham. Neste mês agora de fevereiro, que é curto. É um mês muito curto, né? Então já terminou. E dia 8 já entram recebendo. Exato. Então assim, para o funcionário ou para a pessoa que está nos ouvindo agora, que você que é funcionário, de repente você pode estar pensando, mas eu tenho meu salário, tem aquela coisa toda, mas o teu patrão ou a empresa, ela vai ter que trabalhar e proporcionar isso para você, vai ter que manobrar. Né? E muitos empresários nesse momento estão com a cabeça quente. Com certeza. O microempresário principalmente está com a cabeça quente. Como vai fazer para pagar? Né? Como vai fechar o orçamento neste mês? Mas é só uma semana. Mas gente, só uma semana que no bolso da pessoa arrebenta com tudo. Tanto do funcionário quanto do patrão. Mas é importante a vida? Certamente. Por isso nós estamos falando que tem que haver uma forma onde casem, por exemplo, a economia com a libertação, com a vida das pessoas. Verdade. Né? Então assim, é uma coisa fácil? Nem um pouco. Se fosse fácil, alguém já tinha achado a fórmula e nós então, já saberíamos. Né? Até assisti muito a entrevista do Edson Fressato, Dr. Edson Fressato, aliás. Ontem à noite. Uma belíssima entrevista, onde você fazia parte também, junto com o Carrapicho, onde eles expuseram muitas ideias, muitas coisas. Então assim, que há uma necessidade sim de um cuidado específico, mas também que as pessoas tomem cuidado com o que está muito na mídia. Nós fazemos parte dela, mas tem muita coisa que foi jogada e que não é verdade. Exato. Né? Nós precisamos fazer aquilo que há algum tempo o público brasileiro já vem aprendendo a fazer, a se questionar. Será que tudo que eu recebo realmente é verdade? O quanto de verdade esta informação tem? Nós precisamos ter esta consciência de ler e ouvir e de ver e questionar, né? Porque o poder de questionamento está em cada um de nós e nós precisamos começar a utilizar isso. Aumentará consideravelmente a consciência do povo brasileiro depois desta pandemia. Eu creio. A gente está falando a respeito de algo mundial, né? Exato. Não é uma coisa isolada, né? Uma vez se falava em coronavírus, achava que no Pato Branco não chegava. No final de 2019, início de 2020, mês de janeiro de 2020, mês de fevereiro de 2020, se ouvia rumores, mas ninguém pensava que iria chegar, né? Afinal de contas, ninguém sabia que iria virar uma pandemia. Aconteceria uma epidemia, como é o Ebola na África, como é outras doenças específicas em alguns lugares, continentes, né? Mas infelizmente estamos entrando agora aqui no Novo Horizonte, que é o bairro Novo Horizonte, né? Estamos entrando, passeando aqui também pela cidade. Porque o pessoal comentou aqui na live, Cordeiro, que vocês vão ficar só na avenida? Não, nós vamos andar nos bairros também. Já estamos andando. Então agora nós estamos no bairro Novo Horizonte, tá? Aqui o pessoal tá também, olha aí, movimentação de carro, de moto, aquela coisa toda, normal, mas... Pessoal do delivery, né? Mas agora assim, comércio, já dá pra passar aqui em alguns bares aqui, já dá pra ver que tá fechado, né? Aqui tem o pessoal aí também, tá? Tudo tranquilo, dentro da normalidade.
Onde que tem aqui também, olha aí. Pessoal, então vamos falar assim, ó. Nos bairros tem situações que muitas vezes as pessoas denunciam, né? Por aglomero, aquela coisa toda. Então assim, aqui nós estamos no bairro Novo Horizonte, certo? Então, olha só, mas... E não se vê uma viva alma também, né? Não, mas na rua ninguém, né? Pode sim, de repente, pode estar as pessoas aí já acomodadas, né? Mas para uma sexta-feira à noite... 9 da noite. 9 da noite. De verão. De verão, quase que zero, né? Então assim a gente fala algumas coisas. E vamos falar com os pais também, que tem muitos jovens, né? Muitos jovens aí que saem à noite, né? Crianças cuidados, também, né? durante o dia. Crianças durante o dia, jovens à noite. Onde que está seu filho, onde está sua filha nesse momento? De repente não está em casa, mas você sabe onde está? Hã? Como está? Como está? Será que está sendo cuidado? Será que está tomando os cuidados necessários? Ou será que você não está conseguindo falar isso ou implementar, ou de repente colocar na cabeça? Educar, né? educar não é educar, fácil. né? Então as pessoas ficam falando, mas comigo não, comigo não, comigo não. Mas olha só, é muito importante você saber onde está o seu filho neste momento, tá? De repente não está na sua casa, não está aí perto de você, mas está por aí, perambulando muitas vezes, né? Exato. Mas está lá na casa do amigo. Beleza, está na casa do amigo, tranquilo, mas quem que é o amigo? Como é que está a situação lá? O que estão fazendo? Ele está usando máscara? Está usando máscara, está sendo cuidado. Então tem algumas coisas assim que a gente fala assim, que a gente não olha para o próprio rabo, né? Exato. Esse é um ditado muito comum, né? É mais fácil cuidar da vida dos outros que cuidar da gente, né? Mas eu tô falando assim, que em relação a isso aí, você dentro da tua família, dentro daquilo que se diz respeito à tua casa, né? Você pode ter também algumas atitudes, né, Felipe? Com certeza, deve ter atitudes de educação, atitudes de conscientização, falar sobre isso, não comentários, por exemplo, acho que não é tudo isso que estão falando. Gente, exatamente. Com tudo o que está acontecendo, não em São Paulo, não na China, no norte da Itália, como nós vimos há um tempo atrás, não. É Pato Branco. É Pato Branco. Não fazem alguns dias que nós assistimos aqui na nossa página uma entrevista do Dr. Felipe Balém, chefe da UPA, chorando. Será que isso não nos comove o suficiente para que dentro dos nossos lares nós venhamos a conversar e praticar as boas práticas de prevenção? Não é fácil, mas não é fácil mesmo. Não é fácil para ninguém. Só que se a gente se unir, fica muito mais fácil. Eu acho que tudo cabe também na conscientização, né? Então assim, e a conscientização vem de berço também, né? Exato. Você coloca... Em casa. Eu sempre falo o seguinte, que às vezes assim a gente tem um pouco de rebeldia dentro do coração da gente, como não é diferente comigo, mas tem algumas situações que você tem que dar a mão à palmatória, né? Então, como a gente está fazendo agora, nesse exato momento, para que você possa olhar, nós estamos no bairro Bonato agora, tá? Bairro Bonato, já descemos agora, estamos fazendo um percurso onde tem os lugares mais movimentados, que a gente diz que é mais movimentados, né? Tipo assim, que eram anteriormente a pandemia. Teriam bares, aquela coisa toda, mas a gente vê situações que aqui, nesse lugar, tinha bar, tá fechado já, o pessoal já tá fechado, já não está mais funcionando, né? Então, assim, são coisas... Ainda algumas pessoas têm resistência quanto à máscara, né, Luiz Felipe? Exatamente. Como eu também tinha muita resistência, posso falar de mim, tá? Tinha muita resistência em relação à máscara. Você protege, não protege, mas chega uma hora que você nem sabe o que você faz, né? O que você quer é prevenir. Estar prevenido e outra coisa, estar protegido. Exato. Né? Então, são situações que a gente vai fazendo, vai dando conta que as pessoas também começam a se debater, né? Hoje cheguei num comércio, a pessoa falou para uma pessoa que estava do lado: você tem máscara? Não, não tem, então tá aqui uma. Então, tipo assim, até para o comércio isso, eu acho interessante, você que tem seu comércio, que você está utilizando, se você não tem, se a pessoa chega, porque ainda acontece. Claro. Ou esqueceu? Já correu várias vezes. Esquece no carro, esquece. Eu saí correndo e esqueci ela dentro do carro. Aí quando eu estava a alguns metros andando, eu falei: poxa,
minha máscara. Eu voltei correndo. Exatamente. E outro, que ocorreu comigo também, nesse 1 ano de pandemia. Estava com a máscara dentro do local, de repente, minha máscara arrebentou. E aí? Né? Por causa dessa tua orelhinha? Dessa minha pequena orelha aqui. Brincadeiras à Claro, parte. com certeza. Vamos descontrair também, Mas, com certeza. Ai, meu Ninguém Deus é de do céu. ferro, né? E eu já tinha que ser uma máscara um pouquinho maior por causa do meu narizinho. Mas o meu também não é dos menores. Eu acho que inclusive foi mais por causa do nariz do que da orelha. Mas é isso aí. Então nós estamos aqui no bairro Bonato. Agora já estamos descendo sentido ao bairro São Vicente, tá? São Vicente aqui, ó. Rua Fernando Ferrari. Baixada Industrial, né? Isso, aham. Então, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo nesse momento, sempre tem número de pessoas? Estamos com 250 pessoas. É bastante pessoas para esse horário, né? A gente tá aí com 250 pessoas, vai compartilhando nosso vídeo aí, que essa aqui a gente está fazendo para você saber o que está acontecendo antes do lockdown, Antes do lockdown. Nós então, vamos fazer também depois um pós-lockdown para ver como que vai ser a diferença de realidade na sociedade patobranquense, tanto questão de movimentação, como as pessoas vão se comportar também com esse pessoal lockdown. Perguntando aqui novamente, Luiz Felipe, abre dia 8? É o decreto até o dia 8. O decreto é válido até o dia 8 agora. Pode ser revogado pelo prefeito? Pode. Se o prefeito achar que na semana que vem ele pode ser revogado, ele pode fazer um outro decreto. Mas isso fica a cargo do prefeito, né, de cada cidade. Conforme a realidade do Conforme vírus. a realidade de cada prefeito, sendo bem específico, né? Quanto às aulas, pessoal, as aulas estão também todas, né? Nem particular, nem nada, né? Não, todo mundo, nada de presencial. Nada de presencial, né? Então eles estão perguntando, será que vai ser através do híbrido? Não. Nem híbrido. Nem híbrido, porque o híbrido uns ficam em casa e os outros vão para aula. Isso. Então não vai existir. Também não. Nesse tempo do lockdown não vai. Até o dia 8 de março. Até o dia 8 de março. O pessoal perguntando, mas dia 1º era para voltar. Era para voltar, mas não irá. Bem dito. Concorda? Exatamente. Então nós estamos assim falando, esclarecendo algumas situações para você nessa nossa live aí, tá? Mesmo que a questão de alguns dias a educação foi sancionado como atividade essencial, mas o objetivo desta sanção foi agilizar para que os profissionais da educação, professores, pessoas que trabalham com a educação também, que são aí funcionários de escolas, também possam se vacinar de forma prioritária. Porque segundo o Plano Nacional de Imunização, os grupos que têm essa prioridade são vários. E entre eles agora os professores e profissionais que trabalham com a educação, zeladores, funcionários de escola em geral. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, pessoal, que a gente está observando, eu não sei se é eu ou de repente você também pode me falar, Luiz Felipe, mas eu vejo a juventude sem máscara, eu vejo a juventude muito aquém. Sem responsabilidade. E uma coisa que a gente precisa fazer um alerta é que esta nova cepa do coronavírus, que tem causado essa multiplicação de notificações que temos visto na nossa cidade há alguns dias, ela não é exclusiva de pessoas com mais idade, como o ano passado era e a gente conhecia. Ela está levando, o Dr. Edson Fressato inclusive disse na live ontem, está levando jovens de 40, de 30, até mesmo de 25 anos, como nós vimos aqui na nossa cidade, um caso, 25 anos a óbito. Então isso é muito preocupante. Preocupante e isso cria um certo alarme, né? Exato. Com a população. Mas o que eu quero dizer com isso? Atividade física não foi proibido, né? Ou tinha sido do decreto municipal, não, né? No decreto municipal não, as academias estavam funcionando, só que agora elas deixam de funcionar. Né? Então, isso vamos deixar bem claro. Falar da academia, não. Academia, a gente está falando que no decreto municipal, sim, mas agora como é decreto estadual, não. Então, assim, estão perguntando assim, o que essas pessoas estão fazendo sem máscara?
Aí a gente não sabe de repente o que está acontecendo, mas pessoas estão andando, né? Tem pessoas andando sem máscara. Tem pessoas andando sem máscara. A grande maioria está com máscara. A grande maioria. Infelizmente, uma pequena parcela da população ainda insiste em Mas não é a utilizar. historinha do pano branco, né, meu amigo Luiz Felipe Panoso? Sabe a historinha do pano branco ou não? Por favor, me Vou conte lhe um pouco contar mais. a historinha do pano branco. O pano branco é o seguinte: você pode ter uma vida que é o pano branco. Uhum. Pano branco. Limpo. Mas limpo, né? Mas se tiver uma manchinha, um pretinho lá no meio, lá uma marrom, azul, amarelo, você vai identificar onde está. Exato. Então o que acontece? Não adianta nada. 90% da população está fazendo o correto, 10% não está. E os 90% pagam pelos 10%. Infelizmente. Entendeu? Então você vai dizer assim, nossa, um pano lá de 10 metros quadrados, mas tem uma bolinha de 5 centímetros que está lá, Um furo. Um furo que está lá. Então são situações, entendeu? Essas são situações que a gente fala a respeito do que está acontecendo neste momento. Tá? Então a gente fala isso aí. Outra pergunta que chega, vamos ver aqui, ó, o pessoal fala a respeito, lockdown sim, até dia 8, mas o que acontece é o seguinte, pessoas estão falando a respeito da como que vai ser feito para requerer, aí se continua as vacinações, se continua? Sim, inclusive domingo haverá vacinação, a gente repete aqui, drive-thru, na Feira do Produtor, ali na rua da Feira do Produtor. Nós entrevistamos hoje de manhã a Emanuele, que é chefe da imunização aqui em Pato Branco. Haverão 6 postos para que as filas possam andar de forma mais rápida. Então haverão 6 postos, 6 pessoas, 6 enfermeiras que estarão vacinando os idosos de 80 anos acima, tá? Os idosos de 80 anos acima. Eu não vou me recordar de cabeça um número para que você que tem um idoso de 80 anos acima e que está acamado e que não foi ainda notificado pelo sistema de saúde, às vezes ela não está no cadastro do SUS, para você ligar e marcar a vacinação, né? Mas na nossa página do Facebook está lá as informações completas relacionadas à vacinação que vai ocorrer domingo a partir das 9 da manhã na Feira do Produtor. Muita gente também nesse momento, né, chega em casa e fala assim, viu, eu te falei, viu isso, viu aquilo. Agora não é momento de julgar ninguém, né? Não. Agora é momento de se unir, né? Se unir e fazer com que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível. Então todo mundo sabe, né, a realidade, a grande realidade que o país, que o mundo está passando. Exato. Né? Então, histórico, inclusive. Histórico, né? Quem diria que iria acontecer isso, né? Não. Biblicamente existem algumas situações parecidas, né, com isso, né? Com certeza, com certeza. Me relembre uma. A Bíblia nos relata, assim, de casos em que a terra será abalada, mas isso que nós estamos vendo, se você estudar um pouquinho mais a história bíblica, você consegue entender que é apenas um terço do que ainda está por vir, de guerras, de coisas que a gente nem pensa. Nós não pensávamos numa pandemia desse tamanho, mas elas estão aí para nos anunciar, para nos alertar relacionado à vinda do próprio Cristo e também ao fim das coisas. Afinal de contas, tudo que começa termina uma hora, né? E para onde é que você vai? Você no caixão que você vai deitar e que todos nós vamos deitar, você vai conseguir levar todo o dinheiro que você arrecadou ou você vai levar a sua alma? Aí Exatamente. Que tá. Por isso que é bom refletir, né? Muitas vezes você está em casa, né, com a saúde plena, tudo certinho e murmurando. Exato. Né? Blasfemando, falando besteira, né? Agora chega uma hora que muitas vezes é como um espinho debaixo da unha, né? Dói, não dói? Dói. Né? Como dói. Então assim, tem pessoas que dão valor para a vida depois que perdem. Exato. Tem pessoas que dão valor para o pai depois que perdem. Dão para a mãe depois que perdem, né? Então assim, muitas vezes eu vi já a mãe chorando, mesmo que o filho não fosse aquele filho, né? Mas é filho. Fala, mas é filho, né? Então assim, tem coisas que a gente
foge da nossa alçada. Exatamente. Né? E momentos como esse, em que nós vamos ter que estar obrigatoriamente reclusos, o que nós vamos fazer? Vamos ficar xingando? Vamos ficar julgando? Vamos compartilhar inverdades? Não. Vamos refletir sobre nós mesmos, sobre o que estamos fazendo com a nossa própria vida, com a nossa família. E é um tempo também de maturidade. Com certeza. Maturidade. A gente espera que a humanidade cresça nesse momento. Né? Nós vamos perder vidas. Que triste que tivemos que perder vidas para aprender a valorizar aquelas que estão ainda conosco. Estão perguntando onde é que nós estamos indo. Direção ao bairro Planalto. Isso aí. Tá? Então nós estamos indo em direção ao bairro Planalto, tá certo? Fazer uma gravação lá, passar algumas imagens lá, né, no bairro Planalto, tá? Então a gente quer falar que não estamos felizes de estar fazendo essa reportagem. E eu não estou. Você não, está? Nem um pouco. Eu gostaria de estar falando que, nossa, abriu mais mais um comércio, pessoas felizes, saltitando, crianças passeando, pais e filhos brincando de bicicleta, jogando bola na praça, tomando aquele sorvete gostoso, comendo aqueles churros, né? Ei, tomando aquele refrigerante, aquele mato, comendo a pipoca, todo mundo meu Deus, sentado aí nos bancos da praça, comendo aquela pipoca, rindo à toa. Dá aquele abraço, né? Quanto que a gente tem sentido falta do abraço. Né? Um afago, né? Mas isso, nesse momento, estamos impossibilitados. Estão perguntando para nós que também a situação das igrejas, Luiz Felipe. As igrejas, elas vão ter que funcionar online, né? E segundo o decreto do Estado, poderá ter atendimento individual, né, nas igrejas, né? Então, atendimento individual, aquele aconselhamento pastoral, aquele atendimento pessoal individual na igreja, mas cultos presenciais, segundo o decreto estadual, missa, qualquer manifestação religiosa, né, em templos religiosos, presencial, ela está também bloqueada, suspensa, melhor, pelo decreto do lockdown, né? Sim. Apenas online. Tem pessoas que falam assim, não, mas as igrejas teriam que estar abertas. Concordo, eu concordo. Também concordo. Eu concordo, sabia disso? Em tempos de guerra, em tempos de moléstia, outrora, as igrejas os templos eram abertos para que possam ser usados. Exatamente. Tanto na fé espiritual, quanto também aí a respeito da medicina. Então, assim, tem várias pessoas, eu não sei, eu vi uma igreja que cedeu espaço, eu acho que foi em Xanxerê, se eu não me engano. Deve ter sido, porque a situação está bem pior lá. É uma calamidade extrema, né? Foi em Xanxerê, se não me foge a memória, que a igreja cedeu espaço para que pudesse ser feito um hospital, né? Olha só, um hospital de campanha. Ponto de atendimento, isso mesmo, um hospital de campanha. Agora muitas pessoas falam assim, em Pato Branco vai ter hospital de campanha? Não sabemos, né? Nós, pela situação que temos vivido, já foi perguntado isso inclusive para a secretária de saúde, a Lilian Brandalize, e ela falou que pelas circunstâncias de Pato Branco, que nós temos capacidade de alocar novos leitos nos nossos próprios hospitais que temos, e também difundir alguns leitos de enfermaria e até mesmo de unidade intensiva na UPA e enfermarias, se necessário for, nas unidades de saúde, não há necessidade hoje de um hospital de campanha, né? E queira Deus, jamais será necessário um hospital de campanha em Pato Branco. Uma pergunta que faz aqui, por que o UPA do centro fica fechado à noite? O UPA do centro quer dizer aquele ali embaixo, posto central, da Baixada. Mas eu acho que não tem atendimento, né? Não há, o atendimento é direcionado para a UPA, né? Eu acredito, como era anteriormente, ali o funcionamento é da farmácia, de algumas consultas agendadas, marcadas, odontologia, centro de vacinação. Provavelmente o posto central na Baixada será utilizado quando nós tivermos a vacinação em larga escala, já para a população mais adulta e jovem, né? Então será utilizado para isso. É uma coisa diferente. Então você está dizendo, pessoal, se for para uma
para um outro lado, é isso? Isso, o atendimento ela continua normal. Um atendimento agendado, atendimento... Mas né? Se caso for necessário, será aberto. Provavelmente, com certeza. É um espaço público destinado a isso, né? Por isso que a secretária de Saúde respondeu a essa questão de hospitais de campanha, que neste momento Pato Branco não necessita de um outro local, que não é o local apropriado para sim trazer toda uma estrutura, fazer aquele local se tornar um ambiente salutar, que pode abrigar um quarto de hospital e um leito talvez de UTI, de enfermaria, né? Nós temos estrutura para isso, né? Dá uma focada, por favor, ali, Luiz, fala aí. É o Shaddai. Tá brilhando. É uma igreja aqui, né? Está piscando. Que assim seja, né? Que nós possamos ter luz, paz, brilho, né? Acima de tudo. O pessoal aqui do bairro Planalto, tá? Então a gente tá vendo aqui. Tem alguns comércios que a gente quer citar que pode ser estendido o horário, né? Isso, né? Que relacionado ao decreto municipal, né? Algumas flexibilizações ao decreto estadual. Entre elas é justamente isso. Uma questão, por exemplo, de quem trabalha com delivery, vai ser estendido esse de delivery até a 0 hora. Então as pessoas poderão trabalhar com o pessoal me falando delivery. Aqui pra mim: ô Rodrigo, você posta coisa que você não é favorável ao lockdown completo. Não sou mesmo, tá? Então continuo com a mesma opinião. Ainda eu não sou favorável ao lockdown completo, como assim 100% não. Tá? Pra mim teria que ser assim, Felipe. Até eu falei outro dia, acharam que eu estava louco. Mas se fosse para fazer uma coisa interceptar total, mercados, postos de combustível, essas coisas todas são coisas essenciais. Pessoas que estão trabalhando na linha de frente de muitos setores, como a indústria que não pode parar, né? Tem coisas assim. Mas tem algumas outras funções e áreas que com certeza poderiam parar, né? Junto com muita coisa que está acontecendo, e outras que não precisariam, devido ao espaço de cada comércio. Exatamente. É uma questão bem difícil de se ajustar, né? E nós continuamos andando pelos bairros, né? Nós estávamos lá na avenida e agora andando pelos bairros para mostrar a realidade antes do lockdown nos bairros de Pato Branco. Já passamos pela Zona Sul, passamos pela Baixada Industrial e agora nós estamos aqui mais Zona Norte, né? Aqui no bairro Planalto, e a realidade se repete. Em 90% das ruas que nós estamos andando, quase, se não praticamente vazias. Exatamente. E a gente vê, se for fazer uma avaliação, quem está certo e quem está errado, ainda a juventude está pagando o preço, né? Para ver que são jovens que não estão tomando quase os cuidados necessários. A gente está falando numa escala, tá? Isso. Vamos falar bem a realidade. Não estamos generalizando. Estamos falando do que a gente está vendo. Do que se observa em números de larga escala, porque esses números de notificação, por que esses números de notificação aumentaram nos últimos dias na nossa cidade? Porque pessoas abaixo de 60 anos, de 50 anos, estão procurando o sistema de saúde com sintomas suspeitos da Covid. Exatamente. Então, muita coisa acontecendo aí. Que bom. Olha só, mas é um silêncio total, até o mercado pode funcionar até mais tarde também. As pessoas já estão entrando no ritmo de lockdown. No ritmo, né? Olha só, todo mundo de máscara, né? Um atendendo, outro falando com máscara. Então essa é a situação mesmo. Essa é a situação de Pato Branco. Com certeza absoluta você está nesse momento nos acompanhando, né? E a gente está falando a respeito do que está acontecendo antes aí, horas antes, né? Horas, né? Porque agora falta pouco, né? Falta pouco. Faltam 2h30, né? Para que possa acontecer o lockdown no Paraná. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca na minha vida eu pensei em fazer uma notícia desse porte, sabia?
desse tipo de situação, sabia? Essa magnitude, né? Desta magnitude e também desta forma, né? Ter que observar como a sua cidade está totalmente paralisada, né? Exatamente, é uma coisa assim que foge um pouco da nossa, por isso, da nossa verdade, né? Daquilo que a gente tem de senso, sai do nosso senso, que nós nunca imaginávamos disso. Por isso, é necessário ligarmos todos os alertas possíveis. Todos os alertas possíveis. Todos os alertas possíveis. Ah, tem algumas pessoas perguntando para nós aqui: o que vocês estão fazendo aí mostrando? Vocês também não deveriam estar em casa? Não. A nossa parte de imprensa pode. É serviço essencial. Serviço essencial. Por quê? Justamente para isso. Para alertar. Às vezes você ainda não compartilhou com alguma pessoa que ela precisa se cuidar. Que ela precisa, se ela está usando máscara. Ou se você mesmo está usando máscara. Está cumprindo o distanciamento. Né? Protocolo. É um protocolo necessário. E que nós já sabemos, porque ampla e gastosamente já foi falado desse protocolo. E por que às vezes nós insistimos em bater na tecla da teimosia e não praticá-lo? É por isso que nós estamos aqui, para que com a influência que talvez a imprensa possa ter, unida, ela possa mostrar para a população: é momento de se cuidar e redobrar os cuidados. Com certeza, isso faz parte aqui de um projeto, né, de cura, e o pessoal fala, mas como que a gente está falando isso? A gente quer que você não pegue Exato. o tal do coronavírus. Não. E gostaria muito que, se você estivesse perto de uma pessoa que tenha isso, que tenha esse vírus, que ela possa ser curada. Com certeza. Então, que você não e que tenha se uma ela dor precisar, maior, né? que se ela precisar de um leito de hospital, que tenha esse leito, né? Nós estamos descendo aqui onde vai ser o Vila Verde, né? Isso. O Vila Verde, também eu tenho o Santa Fé, tem o pessoal aqui, Jardim da Floresta. O Jardim Floresta, Pinheirinho, esse é o lugar que nós estamos chegando agora, tá? Nós temos aqui o pessoal também tem aqui, tem o Parque da Pedreira. Parque da Pedreira? Da Pedreira, né? Isso, mais ali em cima. Mais em cima. Então, assim, nós estamos passeando, fazendo um tour dentro de nossa cidade, aonde que você possa ver aí o que está acontecendo. Gente, é o seguinte, nós não estamos fazendo isso para que a gente venha depois falar: não, vocês foram lá e fizeram. Não, a gente está fazendo isso como um alerta, né? Com certeza. O intuito é prevenir. Né? Nós não estaríamos aqui porque, ser bem sincero, eu poderia estar na minha casa, com certeza, no conforto do meu lar. Eu já trabalhei o dia todo. Eu estava lá. E aliás, muito obrigado, né? Não, tranquilo, porque eu estava lá 8 horas da manhã, 8h30, estava lá na rádio junto com o Carrapicho. À tarde estávamos gravando para a nossa página do Facebook. Eu poderia, a minha razão, eu poderia estar em casa. Você também tem o seu trabalho, né, Cordeiro? Os seus afazeres. Nós poderíamos estar na nossa casa, mas nós estamos aqui fazendo um alerta. Mostrando para a população: gente, se os nossos governantes entenderam que é momento de lockdown, então por que não vamos obedecer isso? Vamos obedecer neste momento, porque se nós obedecermos a esse pequeno momento, que sim, vai ser custoso, mas é necessário, lá para frente nós não vamos necessitar novamente de um lockdown. Muita gente entende lockdown como cabresto. Então, assim, por isso que muita gente fala: não, isso, aquilo. Tem algumas situações que, como eu falei, a gente precisa fazer, né? Então tem muitos lugares aí que, como eu falo, muitos comércios irão pagar pelo erro de outros, tá entendendo? Só que agora vamos dizer assim, é culpado? Não, eu acho que deveria ser revisto algumas situações que outrora não foram, tá? Então, assim, como já tivemos. Só que uma coisa, uma coisa, outra coisa. Nós estamos falando aqui, né? Estamos falando Esse aqui, lado. Nós estamos falando do lado de cá, Né? do lado de lá é mais difícil falar. Exato. Agora, uma situação que eu quero deixar bem claro é o seguinte: nós tivemos o tempo também necessário, quase que um ano, né? Quase que um ano. E foi em março do ano passado. Hoje, exatamente hoje, foi registrado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Então, assim, há um ano atrás, 365 dias atrás, nós já tivemos um caso. Espera aí.
Então assim, mas não dava para ter se resguardado, não dava para ter feito, não dava para ter isso, não dava para ter aquilo, não teria como ter já se preparado para que isso acontecesse? Poderia, eu acho que sim, mas faltou o quê? Faltou aquele negócio chamado consenso entre ambas as partes. Quais são as partes? Governantes e população. População e governantes, concorda? Concordo. Então eu acho que desta forma a gente poderia ter visto uma forma diferente e hoje não estaríamos tão atingíveis. A situação não estaria tão grave. Acho também que foi feito muito rapidamente. Lá atrás também foi fechado muita coisa rapidamente, muita coisa que poderia ter sido postergado. Entendeu? Com certeza. Entendeu? Postergado há um tempo. É que também tem aquela questão, né, Cordeiro? Nós estávamos com muito medo. Exatamente. E ainda estamos. Porque se antes o coronavírus Mas era eu vou falar uma coisa pra você agora. algo que uma incógnita, que nós não sabíamos o que podia ser, hoje mais ainda, porque um vírus que no ano passado não se proliferava no calor acima de 30 graus, 29 graus, hoje está tranquilo. Hoje ele está sobrevivendo. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: poderia ser postergado algumas coisas. Sabe aquele negócio lá da tempo ao tempo? Porque Sim. o que acontece? Agora você tocou num assunto que eu acho de primordial importância. Qual é? Como não aconteceu casos muito rápido e não teve muitas mortes naquela época, o pessoal caiu no descrédito o vírus. Infelizmente. Entendeu? O vírus não atacava, o vírus não matava, o vírus isso, o vírus não aquilo. Agora a gente está vendo porque está morrendo do teu lado, está morrendo do meu lado, está morrendo ali, está morrendo cá. Então assim, essa é a situação. Por isso que eu te digo, às vezes lá atrás tivesse postergado e visto que a coisa era muito séria, não que não fosse, e não que não tivesse... Compreendi. Você tá me entendendo o que eu tô falando? Compreendi. Que não tivesse sido pregado de uma forma diferente, eu acho que hoje nós estaríamos em melhor fase. Poderíamos. Tá entendendo? Porque assim, quando você entende a importância e você dá valor ao medo, aí vem também o quê? Vem o cuidado. Cuidado. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Eu não estou falando aqui que aconteceu, deixou de acontecer, ou se não existe. Não. Estou falando que poderia ter sido postergado algumas situações no passado, onde, por exemplo, teve muitos fechamentos que eu acho que hoje olhando agora, nesse exato momento, que não teria necessidade. Entendeu? Foi fechado muito tempo, se eu não me engano, foi fechado 25 dias, teve um tempo. Entende? Então, na minha concepção, é isso. Agora, ó, dá uma olhada. Agora o pico, ó, subiu, né? E tem a tal da variante. Explica essa variante aí, Luiz Felipe. Eu não estou entendendo nada. Como nós pudéssemos explicar, né? Como diz o meu amigo o meu amigo Damo Alencar, para mim variante antigamente era o quê? Era um carro. Era um carro. Exatamente. A variante é nada mais, nada menos do que a evolução do vírus, né? Aqui no Brasil nós estamos encontrando como os cientistas denominaram, a variante P1, né? Que são o quê? São características do vírus modificadas por conta da própria evolução dele ter passado por várias pessoas, dos casos de reinfecção, dos locais onde há alta contaminação do vírus. Então o vírus ele é um ser biológico e ele vai se adaptando ao ambiente e às situações em que ele passa. Então ele vai criando resistência. Exato. E esta variante é justamente isso. É um vírus difícil. É um vírus, se assim a gente pode usar, sem vergonha. Por quê? Porque ele se adapta. A ciência corre uma légua, o vírus parece que corre 2, 3. Então fica difícil. Mas então é assim, ó. Então a gente está tentando explicar aqui num ditado bem popular e bem simples, né? A relação do ser humano com esse vírus aí. É nada a ver. Né? Então a gente tem que cuidar, né? Muito. Então, muito cuidado. Máscara, distanciamento social, uso frequente de álcool em gel. Ah, não tem álcool em gel, mas todo mundo tem sabão, todo mundo pode lavar a mão, né? Então são situações que a gente fala a respeito de tudo o que acontece. Tem gente que fala assim: ah, mas será que hoje vai estar melhor do que ontem? Não sabemos, nós não temos. Amanhã, no caso, vai estar. É isso, amanhã vai estar melhor que hoje.
Mas o que acontece? Aqui estão no bairro Morumbi, né? Isso. Tá? Então o pessoal fala pra gente muita coisa que a gente gostaria de falar aqui, mas às vezes a pessoa fala assim, ah, não vai entender. Mas, assim, e também nós temos uma questão de ética profissional. Ética profissional. Né? Então tem situações que a minha opinião muitas vezes vale e muitas vezes não vale. Né? Então exato. a gente tem que deixar em aberto, porque cada cabeça é uma sentença. Você é livre para pensar da forma que você achar melhor, né? Exato. Então, por isso que Deus já deu o livre-arbítrio, né? E ninguém é obrigado a concordar ou e ninguém é obrigado como também. eu estou aqui com o Luiz Felipe conversando. Exatamente. Tem algumas coisas que eu concordo com ele e tem algumas que eu discordo. Exato. Como ele também tem o que ele concorda comigo ou discorda de mim. Mas também nós temos que entender, e eu acho que a época da pandemia veio justamente para isso, a resiliência. O momento em que eu vejo que, ok, eu não concordo contigo, mas eu estou dentro de um carro trabalhando com você e nem por isso você vai deixar de ser meu amigo. E nem por isso você vai deixar de ser meu colega. Entende? E eu também tenho que entender, poxa, será que ele não concorda comigo porque ele está vivendo uma realidade diferente da minha? Exatamente. Ou a minha realidade é a realidade de muitos e a tua também é de muitos, né? Exatamente. Pessoal, estamos passando o bairro Morumbi aqui, pessoal também são todo mundo aqui, né? Tá tudo quieto, né? Tá certo? Eu acho que deu pra ter uma base, Deu pra ver grande, muito bem que o povo já está bem recluso, mas um adendo, ainda existe uma parcela da população que teima em aglomerar e não utilizar a máscara. Fala uma coisa, que se tivesse tudo andado conforme era para ser, o nosso comércio não teria fechado, tá? Exato. Então assim, e mais uma vez, o pessoal falando, não, mas dá para abrir, dá para abrir com consciência, daria para abrir, mas esse lockdown, ele é estadual, tá? É através do governador, né? Isso. Então assim, respeitando devidas proporções, até dia 8, né? Isso. Pessoal, aí vamos torcer que... Sabe o que eu penso também, Luiz Felipe? Tem muita gente que fica, ó, por exemplo assim, se você não está fazendo nada agora, você está onde? Olha aí, família toda sem máscara, com criança andando. E aí já é uma coisa, uma situação que, por favor, né, gente? Como diz o meu amigo Carrapicho, não me ajuda. Não me ajuda. Então veja bem, pensa bem, família toda e com crianças também. Mas assim, é como a gente fala, a consciência é de cada um. De cada um. Né? Como você vai exigir algo de seus filhos? Exatamente. Se você não dá o exemplo. Tem gente que vai comer, só tira a máscara para comer, né? Para tomar água tem que puxar a máscara, ele tá sempre de máscara. Tem gente que já tá desenhado o sol do nariz. Já, claro. São marcas da pandemia. Agora, eu tenho algumas situações que você já pensou, é uma evolutiva, uma coisa que até em relação a isso, vamos falar uma coisa meio que tenebrosa, falando assim. Você percebeu que cada vez mais a gente vai pegando coisas? Antes era celular, agora é mais máscara, óculos. A gente tá sempre com acessório, rapaz. Sempre. O ser humano, né? O ser humano, né? Já percebeu isso? Claro. Mas a gente tá Ele sempre, cria coisas, né? Por exemplo, essa máscara. É a nossa capacidade. Né? Hoje em dia é estranho você ver uma pessoa sem máscara. Sem máscara, né? Cadê a sua? Que cor é a sua? A sua é de alguma empresa? Né? Por exemplo, eu tenho as minhas da Itapuã. Né? Eles são frequentemente lavadas, frequentemente já estão desgastadas, inclusive. Aqui é o bairro São Cristóvão, né? Pessoal aí, estamos aí, ó, dando uma olhada, dando uma averiguada, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas tá todo mundo aí na paz. O pessoal aí tá todo mundo, né, recluso. Cuidando. E muita gente tem medo também, né? Mas principalmente quem tem pessoas idosas em casa. Né? Só que agora, ó, essa questão de só idoso acabou, né? Acabou. Agora é tudo, né? Agora é geral, meus amigos. O pessoal aí que está falando com a gente aí, é o seguinte, já vamos terminar, tá? Vamos terminar, porque daí agora já deu para ter um termômetro aí do que está acontecendo. Por isso que eu falei,
agora vem novamente a conversa. Será que precisaria o lockdown geral? Será? Porque todo mundo está respeitando, olha só, todo mundo quieto, todo mundo de boa. Foi feito com que o governador chamasse hoje os líderes políticos de todos os municípios, né? Isso. E de todas as regiões para que pudesse fazer isso aí. Então vamos obedecer, né? Ver o que vai acontecer, né? Né, Luiz Felipe? Beleza, acho que terminamos por aqui. Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar por aqui. Um abraço. E nos vemos na próxima. Se Deus quiser, um abraço. Depois do lockdown. Valeu.